E nesse ano não é diferente, sob a direção da irmã Lourdes, elas estão também celebrando essa data especial no calendário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fazendo parte então de toda essa festa, o culto de adoração nessa manhã, a convite da irmã Lourdes, que é a diretora do Ministério da ADRA, está em nossa igreja nessa manhã o irmão Arinei Oliveira. Ele foi convidado pelas irmãs da ADRA e está aqui, tão graciosamente atendeu ao convite para repartir o pão da vida conosco. Ele é da igreja, um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Associação Paulistana, e esse projeto também faz parte da Missão Global, que é um projeto chamado Nova Semente. O irmão Arinei, ele frequenta lá essa igreja, faz parte desse projeto, eu acredito que ajuda na liderança do projeto também, não é verdade? Até o ano passado ele estava lá na liderança, mas faz parte desse projeto Nova Semente. É um projeto evangelístico para a região central, uma parte dessa grande metrópole que é a cidade de São Paulo. Seja bem-vindo, irmão Arinei. A igreja de Jardim do Estado recebe nessa manhã, que Deus possa usá-lo nesse momento. Bom dia, meus irmãos. É um prazer para mim estar com vocês aqui hoje. Eu queria muito dizer a vocês que espero o dia em que nós vamos estar não reunidos aqui, mas naquele lugar maravilhoso, diante de um trono que a Bíblia descreve como absolutamente brilhante, maravilhoso, gigantesco, enorme, lindo, Jesus sentado nele, todos nós livres do nosso sofrimento, da nossa dor, da nossa angústia. Nunca mais vamos ouvir o que significa a palavra mal. Eu quero realmente no meu coração que você coloque isso como objetivo na sua vida, que seja a sua meta, alcançar essa visão de ultrapassar os limites dessa existência, quem sabe até da morte que virá para mim, para você, ou de um momento de doença, separação e de dor, ultrapassar tudo isso e estar diante desse trono maravilhoso, onde nós vamos poder adorar a Deus, livres, com aquela promessa absolutamente incrível que diz que Deus enxugará dos seus olhos o quê? Toda lágrima, não vai haver mais o quê? Nem morte, que mais? Nem pranto, nem mais o quê? Nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Gente, nós estamos falando de um lugar onde não haverá morte, não haverá choro, não haverá tristeza, não vai haver dor física, não vai haver dor emocional, não vai haver dor espiritual, e acima de tudo, nós vamos estar no lugar onde nós vamos poder, de uma vez por todas, conhecer quem é que deu a vida para nós. Quem foi aquele que morreu no nosso lugar, quem foi aquele que nos resgatou da miséria que o pecado colocou dentro de nós. E eu louvo a Deus nessa manhã por estar aqui, poder repartir um pouquinho dessa maravilhosa manifestação do poder de Deus através da sua palavra para todas as pessoas desse planeta. Quando nós olhamos a Bíblia, nós compreendemos um pouco aquilo que o Espírito de Deus colocou na mente das pessoas que escreveram. Eu queria convidar você agora a abrir sua Bíblia juntamente comigo no livro de Apocalipse. Quando nós lemos algumas dessas questões, nós nos colocamos diante de uma realidade que nós muitas vezes não entendemos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no capítulo 8 de Apocalipse. Desculpe, capítulo 7. O verso 9. João recebe uma série de lições aí. E ele vai contando as coisas e ele vai sempre dizendo assim: depois disso eu vi, depois disso olhei e vi, depois disso aconteceu tal coisa. E nesse momento aqui, João vê exatamente o seguinte. Vamos ver juntos aqui. Gostaria de pedir a atenção de vocês agora para cobrir o silêncio. Depois disso eu olhei. Diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Eu quero saber se você quer estar nessa multidão. Quer ou não quer estar com essa multidão? Claro, nós queremos estar junto com essa multidão. E é uma multidão, meus irmãos, que diz assim: ninguém podia contar. É tanta gente salva pelo sangue de Jesus que não dá para contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e diante do Cordeiro com vestes brancas, segurando palmas nas suas mãos. E eles gritam em grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono. Eles se
prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, força e poder sejam ao nosso Deus para todos sempre. Então um dos anjos perguntou para João: quem são esses que estão vestidos de branco? E de onde é que eles vieram? Ah, Senhor, tu sabes. Então o anjo disse para João: essas pessoas que você está vendo são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aquelas pessoas que estão ali, meus irmãos, são aquelas que passaram pela grande tribulação. Escatologicamente, falando do aspecto da profecia, essa grande tribulação ela tem um significado específico. Mas eu queria usar esse termo, grande tribulação, para se referir não ao seu contexto primário, original da Bíblia, mas ampliá-lo para colocar, na verdade, todo o sofrimento que acontece para qualquer pessoa nessa terra. Essa não é a primeira aplicação da Bíblia, mas é uma aplicação possível como se fosse uma metáfora que nós estivéssemos fazendo aqui. E ele diz assim: quem são esses que estão vestidos de branco diante do Cordeiro? Esses são os que vieram do sofrimento na terra e lavaram as suas vestes no sangue, alvejaram. Elas eram sujas e foram limpas no sangue do Cordeiro. E eles estão aqui. E diante do trono de Deus servem a Deus dia e noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles a sua cobertura, o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador, porque o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Verso 16 diz o quê? Nunca mais terão o quê? Fome, nunca mais terão sede. Existem várias conotações aqui. Nós podemos falar da forma espiritual, da sede espiritual. Jesus disse que Ele é a água, que Ele é o pão da vida. Nós podemos falar a respeito dos problemas que cada um de nós enfrenta na nossa vida e dos quais nós seremos libertos. Mas aqui existe um outro aspecto que deve ser considerado: fome e sede no sentido literal. Essas pessoas estão diante do trono, servem a Deus. Você e eu estaremos diante do trono e nós viveremos uma vida de libertação. Mas entre essas pessoas que estão aqui, existem aqueles que passam por necessidades físicas hoje: fome, sede, roupa, doença, estão presos. São pessoas que passaram e que passam por dificuldades. E a essas pessoas também é dada a certeza de que elas estarão livres da dor, da fome, do sofrimento. Ontem eu passei em frente a um lugar aqui, fui pegar meus filhos que estavam na casa dos amigos, no final do dia. E quando eu estava passando ali na perimetral, eu vi naquele frio que estava ontem, um homem de calça pelo meio do joelho, deitado no chão. E eu fiquei pensando assim: como é que é possível uma pessoa estar nessa condição aqui agora, passando frio desse jeito, e está deitada ali? E a gente passa por isso e parece que a gente não tem tempo, nem tem condições de ajudar. Eu fiquei pensando assim: para uma pessoa chegar nesse ponto, outras coisas têm que acontecer. Se você for ao centro de São Paulo, ou qualquer outro lugar onde tem muitas pessoas desabrigadas, você começar a conversar com eles, você vai ver histórias impressionantes de pessoas que tinham dinheiro, que tinham família, que tinham todas as coisas, mas por questões mentais, por questões emocionais, por problemas que tiveram que enfrentar, porque perderam fortuna, elas foram para a sarjeta, não porque elas perderam o dinheiro, mas elas perderam a dignidade, elas perderam a vontade